Vamos apresentar agora um trabalho sobre árvore rubro-negra. Esse trabalho se refere à disciplina de estrutura de dados. Falaremos do método de remoção dessa árvore rubro-negra, sendo os integrantes da equipe Wiliane Silva Teixeira e Paulo Roberto Freire. Vamos falar um pouco da introdução aqui dessa árvore rubro-negra. Alguns aspectos importantes a gente falar. As árvores rubro-negras são árvores do tipo binárias de busca, funcionam similar a essas árvores binárias. Elas também são conhecidas como red-black trees, também em preto e vermelha. A gente, ao pesquisar, encontramos muito esses dois termos, tanto rubro-negras como red-black, preto e vermelho. Bom, elas foram inventadas por Bayer, no qual ele tinha nomeado a princípio elas como árvores binárias simétricas. Simétricas, a gente vai ver mais pra frente, que é devido a elas serem balanceadas. Bom, elas foram inventadas em 1972, 10 anos após a criação das árvores APL. Ela possui um bit extra para armazenar a cor de cada nó, que pode ser vermelho ou preto, como o próprio nome da árvore já disse. E cada nó será composto por um dado, um filho esquerdo, um filho direito e o pai. Uma árvore rubro-negra com N nós internos tem uma altura máxima de 2 logos de N mais 1. E por serem balanceadas, elas possuem uma complexidade logarítmica em suas operações, como o log de N. Aqui falando um pouco sobre ela no geral. Ela é um tipo de árvore complexa, mas ela tem um bom pior caso de tempo de execução, ou seja, ela pode realizar busca, inserir e remover em tempo muito rápido, em tempo de log de N, né? Onde N é o número total de elementos dessa árvore. Então, dessa maneira, ela consegue simplificar essa questão de busca, inserção e remoção e faz com que tudo isso seja feito de uma forma mais inteligente, assegurando também que essa árvore permaneça sempre balanceada, ao máximo possível. É uma característica muito peculiar desse tipo de árvore, onde ela é uma das únicas que realizam esse balanceamento por meio desse bit de cor vermelho e preto. Falando um pouco aqui das propriedades dela, como eu já tinha comentado anteriormente, todo nó deve ser vermelho ou preto, para que a gente possa estar trabalhando com esses nós e balanceando a árvore. A raiz, ela sempre será vermelha, a raiz sempre será preta, e até mesmo porque quando for balancear, a gente vai observar que se um nó que não era raiz e era da cor vermelha passar a ser raiz, automaticamente terá que ser feita essa atualização de cor, porque toda raiz deve ser preta. Bom, toda folha nil é preta. Esse significado de nil seria exatamente uma folha que não tem filho. Como o próprio nome diz, a folha, né, ela está sempre na parte inferior da árvore, indicando que ela não possui filhos. Então, obrigatoriamente, ela também deve ser preta. E se um nó é vermelho, então os seus filhos serão pretos. E para cada nó, todos os caminhos do nó para as folhas descendentes contêm o mesmo número de nó pretos. E um nó que satisfaz os itens acima, esses itens que eu acabei de falar, condiz com um nó equilibrado. E caso contrário, ele está desequilibrado, então vai ter que ser feito algumas operações para fazer esse equilíbrio, visto que a árvore só é rubro-negra se todos os nós estiverem equilibrados. Aí aqui ainda falando sobre propriedades, toda vez que é realizada alguma operação nessa árvore, ou seja, de remoção, inserção, algo do tipo, vai ser testado o seu conjunto de propriedades, verificando se está tudo ok. E caso alguma propriedade não seja satisfeita, serão realizadas rotações ou ajustes de cores, para que essa árvore permaneça balanceada. Um termo também muito utilizado nessa árvore é a altura negra, que isso significa o número de nós negros encontrados até qualquer nó de folha descendente. Então, essa altura negra que a gente observa de um lado da árvore e do outro é o que também condiz
se ela está balanceada ou não. Fazendo essa observação da altura negra, a gente consegue determinar. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a remoção em árvores negras, rubro-negras, que foi o nosso método específico que ficamos de apresentar. Bom, primeiramente a gente vai analisar alguns passos para realizar a remoção do elemento da árvore rubro-negra. A princípio, obviamente, vamos ter que encontrar um dado que vai ser removido, posteriormente remover o nó, esse dado da árvore, e isso acontece de forma similar à árvore binária de pesquisa, porque como nós já falamos anteriormente, ela é criada na mesma linha de raciocínio da árvore binária. A diferença dela é exatamente a utilização do balanceamento por meio das cores. E então, após fazer essa remoção de acordo com a árvore binária, aí a gente começa a testar as propriedades dela e ver se está conforme. No caso não estiver, fazer esses ajustes de acordo com os critérios que é de uma árvore rubro-negra. Quando vamos remover um elemento dessa árvore rubro-negra, a gente pode lidar com algumas situações. Situações essas que podem ser o dado ser rubro, ou seja, ser vermelho, e o seu sucessor também. Ou a situação 2, que é o dado ser negro e o seu sucessor ser rubro. Ou ainda o dado 3, que é a situação 3, que é o dado ser negro e o sucessor também ser negro. Ou a última situação, o dado ser rubro, ser vermelho, ou então o sucessor ser negro. Então a gente vai ver que para cada uma dessas situações tem uma forma de lidar dentro da programação dessa árvore. Aqui a gente mostra a situação 1, onde o nó a ser removido, que vai ser o 2, ele é vermelho, ele é rubro, e o seu sucessor também é rubro. Então aqui a gente vai indicando quais são as operações a serem realizadas. Que nesse caso aqui, a gente pode observar que só vai acontecer a troca aqui dos dados. O 4 vai ir para lá, permanecendo as outras estruturas da mesma forma. Aqui na situação 2, a gente observa que o dado é negro e o seu sucessor é rubro. Então aí a gente apenas também vai fazer a mudança da cor, alterar apenas a cor aqui do elemento, que queremos tirar o 2, então o 5 vai subir e vai apenas trocar de cor, visto que ele vai ir para um local que é raiz, ele deve ser preto e não vermelho. Aí aqui temos a situação 3, que é considerada, assim, principalmente no que a gente foi estudando e pesquisando, que é uma das situações mais difíceis na hora de fazer a remoção, porque quando ocorre do dado ser negro e do seu sucessor também ser negro, vão ter vários tipos de casos. E para cada tipo de caso, você vai ter aqui um detalhamento do que você deve fazer. Aqui a gente pesquisou e estipulou definitivamente, detalhadamente o que deve fazer. No caso 1, que é se o X é negro e tem um irmão rubro e o pai é negro. Então, aí tem que fazer essas seguintes operações, porque deve ser tem um termo duplo negro, que é esse caso exatamente quando acontece a situação 3, que deve definir essas seguintes operações. Fazer a rotação simples à esquerda, pintar o W, que como a gente pode ver é esse aqui, que ele vai alterar a cor, e o pai também, o pai do X do rubro também vai alterar. Aí ainda dentro dessa situação 3, nós temos ainda mais alguns casos. O caso 2A, onde X é negro, tem um irmão negro com filhos negros e o pai negro. Então aí temos que fazer outra operação. Aqui tem os exemplos onde essa é a situação real e o que deve ser feito. Mais um caso ainda nessa situação 3, onde X é negro, tem um irmão negro com filhos negros e o pai é rubro. Então aqui também temos o exemplo de o que deve ser feito, o que deve ser aplicado dentro dessa situação e desse caso.
Ainda mais um caso dentro dessa situação 3, onde X é negro, tem um irmão negro, tem o pai de qualquer cor, que pode ser tanto vermelho ou preto, e tem ainda um irmão com filho esquerdo rubro e irmão com filho direito negro. Então, aqui mais um exemplo de como deve ser feito, deve ser realizado, né? A rotação simples e as trocas de cores. Ainda na situação 3, temos o caso 4, que é se o X é negro, tem um irmão negro, tem pai de qualquer cor, que pode ser vermelho ou preto, e tem um irmão com filho esquerdo também de qualquer cor, e também o irmão com filho direito rubro. Então, nesse caso, como mostra aqui a figura do exemplo, a gente faz a rotação simples à esquerda, pinta o pai de negro, o irmão W fica igual à cor anterior do seu pai, que é o X, e pinta o filho direito de W de negro. E aqui chegamos à última situação, que é a 4, onde o dado, que é o V aqui estipulado como valor também, é rubro e o X também, e o X é negro. Então ele é similar um pouco à situação 3, mas ele só tem essa possibilidade. Que então o que deve ser feito, pintar o X de rubro e proceder como na situação 3. Então ele também, assim como a situação 3, também vai ser bastante complexo, porque vão ter vários tipos de casos. E sempre observando que quando acontece essa remoção, igual aqui nesse exemplo, o 10 estava aqui. Aí, para remover o 9, subiu o 10 para o lugar do 9. Só que não se pode perder essa referência de onde estava o 10. Então, esse local onde estava o 10 fica como uma referência de um valor X, para que esse dado não se perca. Essa posição, no caso, não se perca. Para que mantenha dessa forma sempre a árvore balanceada, mesmo após a remoção. Bom, então agora vamos para o código, tentar demonstrar um pouco aqui o funcionamento da árvore rubro-negra, remoção dentro do código. Bom, vamos agora apresentar aqui o código. Criamos aqui, pesquisamos na internet, implementamos no código em Java a classe nodo e a classe árvore. E também uma classe main, né, a principal, onde a gente realiza as operações de inserção e remoção. Bom, vou explicar aqui brevemente, né, falar um pouco do geral dessas classes, lembrando que o nosso foco é apresentar a remoção. Bom, na classe nodo a gente criou aqui uma variável do tipo integer, onde ela vai guardar o valor que vai ser ou inserido ou removido. Aqui também vamos criar 3 variáveis do tipo nodo, onde o P, que significa o pai, ESC, que é relacionado à esquerda, e D à direita. Também criamos aqui uma variável do tipo booleana, que vai identificar em relação às cores, onde se for true, significa que o nodo é da cor vermelha, e caso ao contrário, preto. Aí realizamos aqui as questões do construtor e demais informações aqui importantes para essa classe nodo. Aí aqui na árvore, né, a gente cria o nodo. Esse new aqui é o que está relacionado também, como foi falado no slide, quando for uma folha que não contenha filhos. Então a gente vai precisar dessa informação, também desse contador. E aí criando aqui os construtores da árvore, também desenvolvemos os métodos de rotação, tanto à esquerda quanto à direita, porque eles são muito necessários para fazer o balanceamento da árvore. Sempre que realizar alguma alteração, vai ser verificado se é necessário fazer uma rotação à esquerda ou à direita, de acordo com a necessidade. Aqui também a rotação à direita, que ela é bem similar à rotação à esquerda. O que vai mudar mesmo são as posições trocadas entre direita e esquerda. Aqui tem o método que faz a inserção, que adiciona os dados, onde é passado um valor aqui inteiro. Essa árvore a gente aplicou todos os valores dela, a inserção como inteiro. Eu não vou muito me aprofundar nesse método, porque não é o nosso foco,
Mas aqui está fazendo todo o procedimento de inserção, porque obviamente para a gente fazer a remoção precisa inserir. Esse método aqui é o método que realiza as trocas das cores. Passaram 2 nodos a elas, porque quando verifica que precisa fazer a troca da cor, normalmente é entre 2 nós. Então, por meio desse método de transplante, a gente consegue fazer essa troca de cor. Aqui você faz a realização da fixação da adição, quando você também insere algum elemento nessa árvore. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o método da remoção, que é o método no qual o nosso grupo vai se aprofundar mais. Bom, virá a ser passado para esse método um valor inteiro, e então vai criar esse nodo, passando para ele esse valor, que foi enviado via parâmetro. E também vai ser analisado essa chamada de método encontra, onde vai verificar se esse dado que foi informado realmente existe dentro da árvore. Caso ele exista, vai prosseguir com o código, e caso não, não vai realizar essa operação, vai finalizar o programa. Então aqui a gente estabelece 2 nodos, x e y, onde x vai ser, digamos assim, vai guardar a referência das posições onde foram alteradas, para que não se perca essas referências, para que possa realizar o balanceamento. E y vai ser meio que um auxiliar que vai receber esse valor de z. Sempre vai estar alternando entre essas duas variáveis. E essa variável aqui também do tipo booleana é a que vai indicar a cor. Aqui, por exemplo, ele já está pegando a cor desse nodo que foi verificado, que foi passado por parâmetro e analisado dentro da árvore. Então, junto com a ajuda da variável auxiliar, é verificado se essa árvore possui filhos à esquerda ou à direita. A gente observa se os dados são iguais, se sim, aí vai analisar, lembrando que esse significado de nil é se possui filhos à esquerda ou à direita, e esses se possui folhas, e aí ele vai analisar a esquerda e também vai analisar a direita. Então, se possuir a esquerda, ele vai realizar o procedimento de utilizar a variável auxiliar para guardar a referência desse dado que foi alterado. E também utiliza esse método para estar fazendo a troca das cores entre a variável anterior e a atual. E da mesma forma, caso aconteça de ter uma folha que não tenha filhos, né? Então, faz o mesmo procedimento do outro. O x vai receber à esquerda a referência da esquerda e também vai ser efetuada a troca das cores. Bom, e caso isso não aconteça, vai ser verificado, caso eles não tenham folhas, né, nem à esquerda nem à direita, vai ser verificado então o que? O sucessor dele, chamando esse método de sucessor que faz exatamente essa análise. Pega o nodo atual, que está sendo no caso aqui o do z, e então passando para ele, passando para esse método é analisado quem é o sucessor e armazenado dentro da nossa variável y. Também aqui a gente consegue receber a cor do nosso sucessor e armazenar dentro dessa variável que a gente tinha colocado lá, ela como booleana, sendo se for true, significa que é vermelho, e se false é preto. Aí novamente esse x guardando a referência da posição do sucessor, e aí analisando agora o pai. Então você verifica se o pai do sucessor é igual ao z, e se sim, aí você salva a referência desse pai, onde vai ser utilizado, como sempre, para utilizar a referência, o x. Caso contrário, aí você já realiza as trocas de cores, porque vai ter que alterar o pai, então você já realiza as trocas de cores chamando os métodos.
e Y também já vai receber a posição de Z, que Y, ele, como eu disse, ele está é um auxiliar entre os Z, então eles estão sempre trabalhando juntos. Aqui você está pegando a posição direita do atual e a do anterior, e armazenando na atual. E depois você faz as atribuições da posição do pai e a alteração de cores também dele, tanto das cores como também das posições. Aí aqui, para finalizar o nosso método de remoção, a gente verifica a cor, porque tem até uma propriedade da árvore rubro-negra que diz que se a sua cor, que se a referência do x que é passado aqui, porque x no caso vai ser exatamente a sua raiz nesse momento. Então, se ela estiver referenciando para a cor vermelha, ou seja, se ela é true, ela é vermelha. Se ela é vermelha, isso condiz em dizer que essa árvore está balanceada. E caso ela não seja vermelha, ou seja, caso a cor seja preta, então a gente tem que analisar os casos e as rotações para deixar essa árvore balanceada. Então é isso que está fazendo. O x que foi passado aqui, que é considerado valor de referência, ele é analisado dentro desse método de remoção, quando a cor é preta. Se for vermelha, já consideramos que ela é balanceada. E caso não seja, então a gente realiza o procedimento de análise e balanceamento dessa árvore. Então, através dessa chamada aqui, a gente vem para esse método, que se a gente observar, também tem um método desse para adição. Porque tanto para remoção como para adição, a gente precisa balancear. Aí na inserção, na adição, eu não expliquei, porque não era o nosso foco. Mas ela funciona meio que similar também, só que a remoção ainda é um pouco mais complexa por causa daqueles tipos de situação. Então, basicamente, nesse método de fixar a remoção, vai ser passado o nodo, que é o nodo que a gente está utilizando lá, como o nodo de remoção, usando as referências, e feito todos os testes daqueles casos que eu tinha falado no slide. Caso 1, caso 2, em todos os casos vão ser feitas as rotações. Você está vendo que aqui, por exemplo, se for um caso 3, aí conforme o que a gente tinha falado aqui nas questões dos casos. Que aqui, por exemplo, se for um caso 3, uma situação 3 do caso 3. Então vai ter que fazer uma rotação simples e trocar as cores. Então é basicamente isso que está sendo feito nesses códigos. Você faz uma rotação, troca as cores, tanto por meio da chamada dos métodos de rotação, como também de transplante, que eu vi que tem alguns aqui também. Então, por meio disso, você vai balanceando a sua árvore. E esse é o papel do método de fixar a remoção. Conclui fazendo o balanceamento dessa árvore. Aqui, como eu tinha falado, é o método que realiza, na verdade, ele está dentro da classe nodo também, que realiza a busca do valor dentro da árvore. E esse método aqui do gráfico é um método que serve para mostrar exatamente o que está sendo feito em cada chamada de inserção ou remoção da sua árvore. Então, agora a gente já explicando essa parte do código da remoção, explicando como ele funciona, a gente vai fazer aqui uma demonstração aqui utilizando a classe main, a classe principal. Eu já incluí aqui alguns valores, né? Fiz a instanciei a árvore e chamei aqui o método para adição, adicionando esses valores. Aí esse árvore gráfico, ele mostra o que foi feito depois de todas essas operações e me mostra o passo a passo. Aqui eu removi o 100 e também chamei para ele me explicar o que foi feito. Aqui também eu excluí o 35 e também fiz a chamada do gráfico para ele mostrar. Então vamos só executar aqui para a gente observar direitinho. Bom, então aqui ele vai mostrar para a gente exatamente o que foi feito nesse primeiro momento, que foi a inserção. Aqui ele já
mostra qual é o tipo da cor, que essa é a informação importante que a gente precisa, do 50. O primeiro número lá que eu armazenei foi o 50. Então, aqui está ele. Aqui está ele. E aqui, ó, ele aponta o próximo número, qual vai ser a posição dele dentro do próximo número. Então, aqui eu até fiz uma demonstração aqui em imagem para ficar mais nítido. Eu adicionei nesse primeiro caso aqui o 50. Aí ele já colocou ele como black porque ele foi considerado uma raiz. Então a cor dele está preta. Então quando eu adicionei o próximo, que foi o 35, ele já localizou, fez todas as propriedades, os testes, e localizou que a posição do 35 seria à esquerda, porque 35 é menor que 50. Então colocou ele lá e também estipulou para ele o valor 35 a cor preta. Agora o próximo número, o 12, também vai ser à esquerda, porque 12 é menor que 35. Então o 12 já é menor que 35, também está à esquerda. E observação, como mostra o código, ele também vai, ao contrário dos demais, vai ser vermelho. Aí aqui, ó, você pode perceber que o 12, tanto à esquerda quanto à direita, ele não possui nenhum filho. Então ele é uma folha do tipo nil, que essa folha não possui filhos. Então aqui ele já nos disse isso, porque quando mostra aqui nossa imagem de demonstração, ó, ele não tem nada que vincula ele. Então a gente no código estabelece isso. O próximo número é o 40. 40 já é maior que 35. Então ele vai ficar na posição da direita, como mostra aqui a imagem, 40 à direita do 35. E ele também vermelho. Aí, novamente, da mesma forma que o 12, ele também não possui filhos à sua esquerda nem à direita, então a gente coloca ele como nil, como mostra aqui a nossa imagem. Agora o próximo número é o de 75. O 75 já é maior que 50, então ele vai ser posicionado à direita e vai ter também a sua cor como preta, como a gente pode observar aqui. Ele vai ser à direita dos 50 e obter a cor preta. Aí também temos o próximo número, que é 60. Já é menor do que 75. E ele também vai ser vermelho. Que então ele vai vir para essa posição. E a mesma coisa dos outros. Ele não possui filhos à esquerda nem à direita, então vai ser estipulado como nil. E adiciona o próximo número, que é o 100, maior que 75, então vai ser à direita e também como vermelho. E como ele também, o 100, também não tem filhos nem à esquerda nem à direita, vai ser estipulado como nil. Aí aqui só lembrando daquela propriedade que toda folha do tipo nil, ela deve ser preta. Então a gente estipulou aqui para ela isso também. Então aí basicamente esse é o primeiro momento da nossa árvore, fazendo toda a inserção. Agora vamos remover o número 100, que foi o que eu estipulei aqui na chamada do método, para ele remover o número 100. Então, observando aqui o passo a passo, o 100, como a gente pode observar, ele é um número simples de se remover, porque ele é uma folha do tipo nil que, se tirada, não vai alterar em nada. Então, como mostra aqui, ele simplesmente foi removido e o nil ficou apontando para o 75. No caso, à esquerda, o 75 tem um dado, que é o 60. Então, aqui ele não é apontado como nil. Já antes, mas agora, nesse segundo momento, a gente excluiu o 100. Então, agora, o lado direito dele, do 75, vai ser do tipo nil, sim. Então, essa é a alteração que é feita a princípio quando a gente remove o 100. Agora vamos tentar remover o 35, que foi o que a gente chamou aqui, 35. Aqui nesse 35, ele já vai precisar fazer as rotações, porque é um número mais complexo. Ele não está apenas no final e pode ser simplesmente removido. Então, a gente vai observar o que aqui? O 35, ele tem dois fios, tanto à esquerda quanto à direita. E existe uma regra para quando a gente vai fazer essa remoção, que a gente precisa sempre chamar o sucessor.
para ocupar o lugar do que vai ser eliminado. Então, se eu quero tirar aqui o 35, eu preciso achar um sucessor para ele. E existe uma regra que o sucessor sempre deve estar à direita desse dado e sempre ao máximo à sua esquerda. Ou seja, ele deve ser sempre o menor desse aqui. Então, o máximo que o elemento à direita que nós temos é o 40. Só que esse 40 não tem nenhum elemento à sua esquerda. Se tivesse, a gente ia ter que pegar esse elemento aqui à sua esquerda. Mas como não tem, então o próprio 40 passa a ser o sucessor de 35, que é o que vai ser realizado aqui. O 40 passa a ser o sucessor de 35 e fica aqui no lugar do 35. E como a gente, assim, analogamente, falou que o x sempre vai guardar a referência desses dados. Então, aqui é como se consideramos que no lugar que era 40 tem um x guardando essas referências. Para quê? Para que sejam chamadas as rotações necessárias para manter o balanceamento da árvore. Então, aqui como a gente pode ver, ó, o 35 saiu da nossa lista e o 40, aí o 12 ficou normal, como estava, só que o 40 aqui, que antes era 35, o 50 apontava para o 35, à sua esquerda, porque 35 era menor, né? Só que agora é o 40 que aponta para a esquerda do 50. Então, vai ser isso, o 40 vai ficar à esquerda do 50, aí vai ter um lado do 40 que vai receber o 12, porque o 12 é menor que 40, então à sua esquerda. E só observando também uma coisa muito importante, que aqui o 40 estava vermelho, e aqui ele já passou preto. Primeiramente porque foi realizadas as rotações, e em segundo lugar porque ele também foi colocado no lugar da raiz da árvore. Então ele só pode ser preto, não existe raiz vermelha. É uma propriedade da árvore rubro-negra a raiz ser preta. Então essa alteração de cor também foi realizada. Como a gente pode perceber aqui, ó, o black, que aqui o 40, só olhando, o 40 era vermelho, passou a ser preto. E então o 12 vai ficar ao lado esquerdo do 40, como a gente observou aqui, isso não vai alterar, só que aqui que ele não vai ter nenhum fio. Então ele vai ser considerado do seu lado direito como nil. E o restante mantém a mesma coisa, que é o 50, o 75 à direita do 50 porque é maior, o 60 continua aqui à esquerda do 75, como era nesse segundo passo. Então, basicamente, esse é o funcionamento das árvores rubro-negras.